Estamos a viver dias difíceis, dias complicados. Ouve-se muito por aí a expressão apocalipse, até na comunicação social, devido a esta pandemia, esta crise financeira, cujos contornos ainda estão por saber, por descobrir, mas certamente irá afetar a todos nós. Ouve-se esta expressão: será que isto é uma praga apocalíptica? Será que isto já é o início do fim do mundo? Houve-se muita especulação, houve-se muitos comentários, acima de tudo, de pessoas que nunca leram a Bíblia, não têm conhecimento da revelação bíblica. E daí eu tenho pensado, nestes últimos dias e semanas, fazer umas pequenas abordagens, uns pequenos vídeos. Eu não tenho a última palavra, não sou nenhum guru também, não vou prever datas para o fim do mundo, mas pelo entendimento da palavra de Deus, é algo que me tenho debruçado nestas últimas décadas, o tema do Apocalipse, dos últimos dias, a chamada escatologia ou a doutrina das últimas coisas. É algo apaixonante, é algo que me tenho dedicado bastante. E nas minhas viagens a Israel, sempre muitas pessoas, quando nós expomos esta matéria, muitas pessoas nos acompanham, ficam muitas vezes impressionadas, porque em muitas igrejas normalmente este assunto é um assunto tabu, é um assunto desconhecido, ou que é evitado, simplesmente contornado às vezes, porque alguns entendem que há muita heresia, há muito fanatismo, muita especulação. Obviamente, quando se trata de estabelecer datas, nós não temos qualquer direito, não temos esse conhecimento, mas podemos estabelecer as metas, ou seja, podemos ver os sinais que o próprio Senhor Jesus nos indicou, repetindo as palavras do profeta Daniel, profeta Isaías, profeta Jeremias, profeta Ezequiel, e são coisas que estavam ocultas, e o livro do Apocalipse é exatamente essa revelação, esse destapar de algo que estava oculto, e que o Senhor Jesus Cristo, não só no grande sermão profético que está em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, ele vem trazer aos discípulos essa informação, preparando-os para os eventos que em breve iriam suceder à Terra, e muito com o foco em Jerusalém, na cidade santa de Deus, mas também preparando a sua igreja, porque a igreja nasceu em Jerusalém há quase 2000 anos. Logo que ela nasceu, se desenvolve uma intensa perseguição contra o povo de Deus. A igreja é espalhada pelos 4 cantos, e por aí ela vai levando o Evangelho a todo o mundo, e nós, ao fim de 2000 anos, podemos ver que o Evangelho de Cristo já chegou praticamente ao mundo inteiro, faltando pouco ainda, cumprindo um dos sinais que o Senhor Jesus Cristo disse, que este Evangelho seria pregado a todas as nações, a todas as etnias, a todos os povos, e então viria ao fim. Nós não podemos querer que o Senhor venha sem que todas as tribos e nações e etnias tenham tido esta oportunidade de ouvir pelo menos uma vez na vida esta mensagem do amor de Deus para com as pessoas. Eu lembro que há uns anos atrás fui a uma certa igreja e fui apresentar estudos sobre a vinda de Cristo, e no final uma senhora já idosa, que mais tarde descobri que era a viúva do antigo pastor daquela igreja, ela veio no final cumprimentar-me, saudar-me com muita alegria, dizendo: "Oh irmão, muito obrigado, porque desde que o meu marido morreu nunca mais se pregou nesta igreja sobre a vinda de Cristo." E eu sei que infelizmente não é caso único. Certa ocasião estava a estudar em casa o livro do Apocalipse, algo que já fiz não sei quantas vezes na minha vida, nestes longos mais de 40 anos de fé cristã, e bateu um pastor à minha porta, um amigo, um grande amigo. Ele disse: "Olha, engraçado que eu estava mesmo agora a estudar o Apocalipse." Ele disse-me: "Cuidado, olha, que isso é um livro perigoso." Bom, ele disse: "Mas como é que é um livro perigoso, se de facto o Senhor Jesus, ele mesmo diz
que serão bem-aventurados aqueles que leem e os que ouvem e guardam as palavras desta profecia. Então eu acredito que é muito importante nos dias de hoje, para rompermos um pouco desta confusão, deste nevoeiro em que alguns se arrogam de porta-vozes, de conhecedores, de pessoas que de facto não têm relacionamento com Deus, não têm o Espírito Santo nas suas vidas e se baseiam em especulações, em sonhos, em visões, etc. Não quero entrar muito nesse campo por enquanto, mas gostaria de abordar convosco o que é que a Bíblia de facto ensina. Vamos esquecer um pouco tantos livros que foram escritos sobre esses assuntos, tantos filmes, inclusivamente, que têm sido feitos trazendo um pouco de especulação, de medo às pessoas. O que é que a palavra de Deus realmente ensina? Com esta nova situação em que o mundo está a atravessar, de facto tem havido um retorno deste tema da vinda de Jesus, dos sinais, do Apocalipse. Este tema tem chamado a atenção de muitos pregadores, muitos pastores. Finalmente estão a trazer, eu diria, de volta à sua agenda este tão importante assunto. Porque, de facto, há pouco tempo foi feita uma grande sondagem e veja só aquilo que foi descoberto. Estamos a falar de igrejas consideradas cristãs, igrejas que deveriam falar sobre esses assuntos, que são um dos pontos centrais de toda a revelação das Sagradas Escrituras. Nessa sondagem, nessa pesquisa que foi feita, cerca de 35% das pessoas que frequentam as igrejas disseram que nas suas igrejas esse assunto não é pregado, nem se ensina nada sobre este assunto dos últimos dias. Nós chamamos escatologia. 34% disseram, isto é um tema muito difícil, eu já tentei, mas o Apocalipse é um livro muito simbólico, cheio de dificuldades, então é melhor eu não entrar por aí. 29% disseram que têm muitas dúvidas, porque há muitas interpretações diferentes, cada um diz uma coisa, cada um acha que é o Senhor da verdade, e então por isso ficam confusos, há várias formas de interpretação. Eu gostava de esboçar durante estes próximos vídeos 8 pontos principais, baseando-me em textos bíblicos de Daniel. O profeta Zacarias fala muito sobre a vinda do Senhor, dos últimos dias, o final dos tempos. O profeta Isaías também tem uma secção chamada o Pequeno Apocalipse, que também desenvolve muito esta ideia da vinda do Senhor. Gostava de focar principalmente em Mateus 24. Mateus 24 é, por assim dizer, o esqueleto, é a escatologia colocada de uma forma cronológica. Podemos encontrar ali uma continuidade dos acontecimentos, uma cronologia que nos levará desde aquilo que é chamado o início das dores, aquilo que certamente estamos prestes a assistir, até à vinda gloriosa de Cristo, chamada parousia, e a recolha do seu povo para junto de si e depois o descarregar da sua ira. Então eu vou focar muito do meu estudo neste capítulo 24 de Mateus, que também é comparado, repetido, por assim dizer, em Marcos 13 e Lucas 21. Também irei focar um pouco sobre os chamados 4 cavaleiros do Apocalipse, ou 4 cavalos do Apocalipse, que surgem na história com a abertura dos 7 selos. São os 7 selos que estão fechados naquele livro que só o Messias Jesus é digno de abrir, e ele, quando abre esse livro, soltam-se esses cavalos e dá-se, por assim dizer, início ao bater do relógio de Deus, descrevendo os últimos acontecimentos. Eu irei então focar 8 pontos principais. Eu não quero com isto lançar confusão, não quero gerar polémica, todos são livres para comentar, para acrescentar alguma coisa, mas pelo menos é aquilo que eu, ao longo de mais de 40 anos de estudos, tenho chegado a algumas conclusões que têm muito abençoado a minha vida. E ao ler o livro do Apocalipse, ao estudar, como tenho feito tantas vezes, eu sinto que de facto há uma bênção, porque o nosso coração fica
aquecido, fica encorajado com as promessas de Deus, porque ao invés de ser um livro que nos traz medo, que nos vem assustar, é um livro que nos traz esperança, que nos traz alegria, sabendo quem tem o destino nas suas mãos, quem tem o livro nas suas mãos, quem decreta o fim e o princípio. Ele é chamado o Alfa e o Ômega. Ele é o princípio de todas as coisas e é para ele que todas as coisas se encaminham. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o vencedor, o Messias, Yeshua HaMashiach, o Messias de Israel, que em breve virá para reinar, para nos levar para junto de si, para derramar a sua ira sobre este mundo rebelde e para trazer um reino de justiça e de paz. Irei dividir em 8 partes principais, começando pelos sinais, os sinais da sua vinda, os sinais genéricos que são indicados pelos profetas e pelo Senhor Jesus Cristo, pelo apóstolo Paulo e em especial também pelo apóstolo João na ilha de Patmos. Irei abordar também o que é chamado o início das dores de parto. É pena que nas nossas versões só aparece a expressão início das dores, mas a palavra grega que é usada aqui são dores de parto. Nós sabemos que antes de uma mulher dar à luz, ela é cometida por estas dores que se vão intensificando quanto mais próximo vem o nascimento do seu bebê. Assim também Jesus, ao falar de alguns destes sinais, ele diz que esses são o início das dores de parto. Alguma coisa grande vai acontecer, então é aquilo que nós iremos sofrer, o mundo irá sofrer como sinal, como aviso de que algo de tremendo está prestes a acontecer. Em terceiro lugar, irei falar sobre a manifestação do anticristo, do falso Cristo, do falso Messias. Quem ele é? Não tenho nomes, não esperem que eu vá especular sobre quem é, tenho as minhas próprias ideias, mas essa não é a ideia é falar das suas características, de onde ele virá e aquilo que ele irá fazer. Em quarto lugar, iremos falar sobre aquilo que é chamada a grande tribulação. Comparando com o povo de Deus no Egito, há uma grande comparação entre o povo, a nação de Israel, debaixo da tirania de Faraó, e também o povo de Deus nos dias finais, a Igreja de Cristo, também sofrendo às mãos do anticristo, o novo Faraó, que irá trazer sofrimento ao mundo inteiro, chamada a grande tribulação, ou podemos também chamar a ira de Satanás, do príncipe do mal. Em quinto lugar, iremos falar sobre o grande sinal da sua vinda. Os discípulos perguntaram ao Senhor lá em Jerusalém, diz-nos qual é o sinal da tua vinda. Jesus começou falando de sinais, mas depois ele fala acerca do grande sinal. Qual será o grande sinal que nós iremos ver e que fará com que nós possamos levantar as nossas cabeças, porque a nossa redenção está próxima. Em sexto lugar, irei falar sobre o dia do Senhor, a parousia, a aparição, a manifestação da sua vinda. O que é que isso significa? O que é que isso vai incluir? Quando é que isso vai acontecer? Iremos depois falar sobre o derramar da sua ira. A ira de Deus é algo que está constante nos sagrados evangelhos, nas profecias do Velho Testamento, do Novo Testamento também. Deus vai finalmente ajustar contas, Deus vai acertar as contas com Satanás, com o seu filho o anticristo e com a besta, e também irá certamente ajustar as contas com um mundo que continuamente vive de costas voltadas para ele. Eu costumo pensar que, ao contrário daquilo que se diz tanto por aí nesta presente época, as pessoas dizem que o mundo nunca mais será o mesmo. Eu digo, talvez as circunstâncias mudem, obviamente que sim. As viagens serão feitas de forma diferente, talvez tenham ter que haver mais alguns cuidados, algumas coisas irão ser diferentes, mas o coração do homem continuará a ser o mesmo. O homem não vai mudar. O coração do homem continua rebelde e assim, infelizmente, se manterá, a menos que a graça de Deus o alcance, a menos que ele se volte para Deus e peça a sua misericórdia. Se a pessoa não o fizer, estará sujeito à sua ira. E finalmente irei falar sobre o tema
mais maravilhoso, que é o estabelecimento do reino do Senhor Jesus Cristo aqui na Terra, o reino milenar de Cristo aqui na Terra. Então vamos, com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus e com a sua sabedoria, tentar abordar estes temas nos próximos episódios. Deus abençoe a sua vida e lembre-se, quando estes sinais começarem a acontecer, é tempo de levantarmos as nossas cabeças, os nossos corações, porque a nossa redenção está próxima. Que Deus abençoe.